Amados, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tornem os vossos assentos, aqueles que assim podem, por favor. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelo rico privilégio de poder estar aqui participando deste congresso e agradecendo ao pastor Seno, mais uma vez, pastor Roberto, a toda a diretoria da igreja e também a todos os, eu não vou ter a ousadia, como costumo dizer, de chamá-los de companheiros, porque eu não estou a esta altura, mas quero chamá-los de amigos, aqueles que compõem o quadro de obreiros desta igreja. E revendo os amigos, pastor Kleber, sua família, pastor Nilson Gomes, sua esposa, Murilo, irmã Cláudia, Deus abençoe tantos outros que estão entre nós, missionário ali no Acre, Deus abençoe, obrigado pelo privilégio de o conhecer, de ter intimidade tão perto. Queridos, sabedor, eu não quero ser extensivo, e muito menos intransigente. Portanto, eu quero agradecer também à diretoria de missões, pastor Edson, todos os que o ladeiam nesta coordenação, como também pastor Obadias, pastor Daniel Revelo, amigo, sua esposa. Fica aqui registrados os meus agradecimentos a esta igreja. Eu quero ler um texto por demais conhecido, mas quero trazer uma palavra estimulativa do projeto. Juízes capítulo 16. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida de um amigo, pastor Levi, com a sua muito digna esposa, que dias passados me recebeu tão bem, tanto quanto, que Deus, muito bom revê-los. Capítulo 16 de Juízes, versículos 21 e 22, serei bem sucinto. O texto do 21 diz o seguinte: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois que foi rapado. Amados, eu quero ler este texto propositalmente, haja vista que eu quero falar-lhes sobre o projeto. Eu disse ontem e volto a dizer, se nós fôssemos falar nas experiências de homens e mulheres nossas, para estimular-los a missão, teríamos N's. Mas eu quero falar-lhes sobre você, como projeto. E para isso eu gostaria de falar-lhes, deixaram a raiz. Digam comigo, deixaram a raiz. Quando nós observamos o contexto, porque tudo está em volta do ser humano, desde o Gênesis ao Apocalipse, todo o grande projeto, toda a ênfase está voltada para o ser humano, como o ápice da criação de Deus. O interessante é que quando nós observamos esse texto, a Bíblia nos leva a ver a coragem, o crédito e estímulo de Deus. Pois se nós observarmos desde o Gênesis até o capítulo 2, você percebe alegria. Ao ponto da Bíblia mencionar, Deus viu que era bom.
Quando você chega no capítulo 3, você depara com o erro, com a decepção que o ser humano causa a Deus. Deus já teria motivos para desistir do ser humano, mas ele acredita. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós encontramos o primeiro homicídio. E quando nós folheamos e vamos para o capítulo 6, a gente depara com a degradação do gênero humano. Aqui Deus teria motivos para abrir mão do ser humano como um todo, mas ele começa e quer acreditar. No capítulo 7 você vai encontrar Deus colocando em evidência um projeto, por meio de um homem. Quando manda Noé entrar na arca, depois de uma prova de fé. Quando nós deparamos-nos com o capítulo 11, a gente entristece, capítulo 9, 11, onde a Bíblia diz que o homem, o ser humano, decepciona de novo a Deus, quando a gente percebe as divisões ou as separações das línguas. Então, como um raciocínio lógico, Deus poderia desistir de nós. Só que quando nós vamos para o capítulo 12, então aprove Deus fazer um projeto especial, um berço espiritual. Então Deus aparece a um homem chamado Abrão. Em tantas as decepções, Deus resolve acreditar de novo. Então Deus lhe faz uma proposta de um projeto meramente espiritual. Era o primeiro projeto missionário em prol do resgate humano na visão transcultural. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nas entrelinhas, em algumas epígrafes, você vai encontrar que Deus motiva Abraão com promessas. Se você analisar do começo do capítulo 3 do Gênesis, aqui são poucos que dá para enumerar, depois da decepção que tiveram intimidade com Deus. Segue-se uma geração, obviamente, mas a Bíblia destaca Enoque e depois Abraão. Abraão aceita a proposta urgencial de Deus. E qual era a proposta urgencial? Um projeto missionário, onde Deus resolveu acreditar de novo no ser humano. A Bíblia diz que Abraão galgou um patamar de intimidade tão grande com Deus, que Deus o chamou de amigo, por conta da sua dedicação, entre altos e baixos, obviamente era ser humano. E esta noite eu não vim pregar para supercrentes. Esta noite eu não vim pregar para super-heróis, nem super-missionários, missionárias. Esta noite eu vim pregar para seres humanos, que muitas vezes desgastados, surrateados, tentados a desistirem, sujeitos a decepções. A Bíblia diz que quando nós passamos de Abraão, pastor Nilson, você vê uma decadência, porque Isaac já não era tão quanto o pai. Veja que quando você começa a ler a história de Isaac, parece que você está lendo a história de Abraão. Isaac não galgou tanta intimidade com Deus quanto o seu pai. Quando nós passamos o projeto da mão de Isaac para a mão de Jacó, é que a coisa fica feia. A Bíblia diz que Jacó, o nome já dizia que ele era enganador, trapaceiro. Mas Deus encontrou com ele e ele com Deus.
E foi aqui que Deus dá um pontapé inicial no projeto. O interessante é que quando Deus cria o projeto, todas as vezes que ele mencionava para o projeto, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele era o Deus que entendia o homem. Ele diz: eu sou o Deus que acredito em vocês. E o Jacó desce para o Egito. Como essa obra, como esse projeto começa? Com cerca de 70 almas. E desce para o Egito e depois de alguns dias se torna escravo. Um projeto que na ótica humana era falido. Mas depois de 430 anos, a Bíblia diz que Deus vai lá com um braço forte e sacode o projeto rumo à terra prometida. A Bíblia diz que naqueles 40 anos de caminhada, o projeto, o povo deu motivos suficientes para Deus desistir dele. E a Bíblia, o próprio Paulo, pastor Kleber, na pregação faz menção de dizer que Deus suportou o mau costume do povo por um espaço de cerca de 40 anos. Sendo fiel, expulsando 7 nações, e coloca o povo no lugar que ele prometeu, na terra prometida. Quando o povo chega na terra prometida, aí a Bíblia diz que Josué distribui as heranças. Capítulo 2 dos Juízes diz que Josué faleceu. E quando Josué faleceu, não houve substituto. A altura. Os anciões sustentaram o povo por um período, morreram também. Aí a Bíblia diz que levantou uma nova geração. Nesse mesmo projeto, que não conhecia Deus e não era testemunha dos seus milagres. Como é que pode? Então esta nova geração se preocupou com si própria. Esta nova geração não sabia o que era milagre, o que era lágrimas. Não sabia o que era sacrifício. E se conchavou com os cananeus. Quando esta geração, a Bíblia, o escritor de Juízes faz questão de dizer que esta geração fazia o que queria e andava do jeito que queria. Então, pela primeira vez na história, desde o Egito até aqui, Deus entrega o povo nas mãos dos inimigos. Agora o projeto é entregue na mão dos moradores da Mesopotâmia. E olhem, atentem, era mais grave do que no Egito. Deus entrega o projeto na mão de Cusã-Risataim, que era o líder dos moradores da Mesopotâmia, por um período de 8 anos. Porque era maior e pior do que o Egito. Porque no Egito o povo foi escravo, o projeto estava subjugado na terra alheias, ou nas terras. Mas aqui não, o projeto estava sendo subjugado dentro da própria casa, dentro da terra que Deus disse: aqui vai dar certo. Mas a insensibilidade do povo levou à escravidão. Uma geração que não tinha experiência com o projeto, uma geração que se entrelaçou com os inimigos. E num período de 8 anos, esta geração não suportou. Então essa geração agora queria ter intimidade com Deus. E quando não aguentam mais, eles lembram do passado, o que acontecia quando os pais, quando a geração anterior estava em crise, chorava e Deus respondia. Então a Bíblia diz que esta geração desceu. E a Bíblia diz que os nossos erros
não muda Deus. Os nossos erros não destroem a gente diante de Deus. Porque se destruísse, Pedro também tinha sido destruído e tantos outros. O que pode nos destruir é a falta de esperança. Porque enquanto tiver esperança, Deus está lá de pé. Porque a Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel do mesmo jeito. O povo clama e Deus ouve. Quando Deus ouve, Deus desce. E o Espírito de Deus, que agora desce e sacode um homem chamado